A turma de terça-feira, Chico, não sei se você se lembra, ela está uma semana defasada da turma da segunda, tá? Então, esse assunto que nós vamos ver hoje é o que a gente viu semana passada na segunda-feira. E vai ficar assim até o final do ano letivo, né? A não ser que haja alguma outra coisa que desincroniza ou sincroniza, né, as turmas. Mas isso A não é minha de problema nenhum. circuitos também está. Pois é, isso não é problema não, né, Chico? Não, É não é não. tranquilo, a gente vai dando, né? É até bom até certo ponto, porque quando você está um pouquinho atrasado, você já deu aquele assunto mais tempo, você melhora, a turma que está atrás pega a coisa mais. Então, o assunto de hoje é uma continuidade da última aula. Vocês devem lembrar que na última aula a gente frisou bem ou revisou, né, os conceitos de fonte de tensão e introduzimos o conceito de fonte de corrente. Para ver se vocês assim estão bem afinados, lembrando, eu vou fazer uma pergunta, que é a seguinte: o que é fonte de tensão e fonte de corrente, propriamente dito, para vocês? Alguém responde? Enquanto vocês pensam, eu estou vendo o chat aqui, pergunta do Alexandre, do João, né? O Alexandre perguntou: a gente vai poder vacinar, professor? Todo mundo vai poder, não só poder, Alexandre, mas deve vacinar. Vai ter o direito de vacinar e a obrigação de vacinar, tá certo? Só que vai ser no momento certo. Agora, eles estão dizendo que essas remessas que vão sair aí, as primeiras levas, pessoas acima, só para pessoas acima de 18 anos, tá certo? E crianças me parece, menores que 3 anos, não devem vacinar. A vacina não é indicada para eles. De qualquer forma, vocês têm que se manter bem informado, lendo sempre, assistindo os jornais aí, que as informações, elas virão sempre, né? E considerando que tudo é novo para todo mundo, muitas vezes sai informação hoje e amanhã ela é, digamos assim, modificada, né? Porque pensava que era de um jeito, é de outro. Né? O conselho que eu dou é que se mantenham sempre bem informados, né? E conversa muito com seus pais, né? Porque eles vão passar para vocês as coisas bastante filtradas, né? Tipo, eles veem, escutam, traduzem, né? Explica para vocês da melhor forma, porque eles têm condições de fazer isso, tá certo? Mas voltando à pergunta, o que é fonte de tensão e o que é fonte de corrente? Aproveitar que eu conversei com o Alexandre, responde para mim, Alexandre. Extensional, que é aquele que tem que girar a manivela mesmo. Se você fica muito tempo na aula, no ambiente lá, rodando as cópias, você fica tonto. Mas vamos lá, Alexandre, responde para mim, o que é fonte de tensão? Está sem microfone? O Alexandre respondeu lá no chat, é o seguinte: fonte de tensão é um dispositivo capaz de gerar uma diferença de potencial, gerando uma força contra eletromotriz. É isso aí, né, Chico? A gente pode, numa prova, aceitar essa resposta, né? Tá E quase fonte certo. de, Totalmente certo. Né? Faltou um e fonte detalhe. de. Oi. Alô? O Eric está lá cobrando 2 pontos extras. Ô, Eric, você é descendente de turco? É, Descendente de turco? Esse é fogo, né? Eu só trabalho se tiver pagamento. Né? esses meninos Hoje são. de manhã, a primeira coisa que aconteceu aqui, um aluno aqui, esqueci o nome dele, me cobrando 5 pontos. Na realidade, eu prometi para um e paguei,
Mas tinha um outro lá, Sombra, lá, que queria também. Eu falei, não, tá bem, pode, eu te dou 5 pontos. Só que esse não sabia o nome, eu não paguei, não, mas ele cobrou agora e eu paguei. Em resumo, estou devendo, não. Tá certo? Bem, então é isso aí, gente. Vamos responder as perguntas. Fonte de tensão, pelo que nós já na aula passada deixamos muito claro, e vocês têm visto isso desde o primeiro dia de aula, né? É um, digamos assim, um dispositivo que pode ser um aparelho, né? Um elemento que gera uma diferença de potencial elétrico. Com isso, vai produzir corrente, se for ligado a um circuito, e o produto dessa corrente, vezes o valor da tensão, a gente chama de potência elétrica, não é isso? Quando há corrente no circuito, há um desenvolvimento, né, há uma produção ali de uma energia, ou uma transformação de energia. Né? E aquela energia é proveniente da corrente que está circulando, né, o movimento dos elétrons ali, gerados pela tensão. Né? Fonte de corrente já não é um dispositivo, fonte de corrente é um conceito, né? É um circuito, geralmente, que garante que, numa parte dele, o valor da corrente não muda, é constante. Então, fonte de corrente e fonte de corrente constante é a mesma coisa. Você não tem, por exemplo, um gerador de fonte de corrente, um gerador de corrente constante, assim como você tem um gerador de tensão. Você tem um gerador de tensão, uma pilha é um gerador de tensão, a bateria é um gerador de tensão, uma célula fotovoltaica é um gerador de tensão. Você não tem um gerador de corrente, você tem um circuito que garante, né, ou que faz com que a corrente, por uma parte dele ou nele, seja constante, certo? Então, a diferença é isso. A fonte de tensão gera essa tal diferença de potencial que o Alexandre falou, né, que promove a circulação de corrente. Então, pode ser até um circuito também. Fonte de tensão pode ser um circuito, pode ser um aparelho, pode ser um dispositivo, mas fonte de corrente é um circuito. Certo? Então, nós vamos mostrar, vamos aplicar isso aqui no circuito, esses conceitos em circuitos, né? E vamos aproveitar e comprovar coisas que vocês já viram, já tem até no mínimo uns 2 meses lá na teoria, e está de forma bastante aprofundada, as leis de Kirchhoff, que são a lei de Kirchhoff para a tensão, que a gente chama de LKT, e a lei de Kirchhoff para a corrente, LKI. Né? E aproveitar no final, dar um exemplo de circuitos, calculando as correntes nele, usando um método que chama de análise modal. Então, a aula de hoje digamos assim, uma prática para complementar o que vocês já viram na teoria e que já sabem. Vamos começar com esse circuitinho aí. Ó. Esse circuitinho, o que ele tem? Ele tem uma fonte de tensão que está escondida aqui dentro dessa caixa e tem 3 resistores, 4 resistores em série. E aqui nós temos uma fórmula, que vocês devem lembrar bem dela, chamada de relação de divisão de tensão. É uma aplicação dupla da lei de Ohm. Né? Isto é, dado um circuito que você alimenta com uma fonte de tensão e tem elementos resistivos por onde vai passar a corrente, se você quiser calcular a tensão sobre um daqueles elementos resistivos que estão em série, que eu vou chamar de VR2 aqui, ó, VR2, basta você pegar o valor da tensão nos extremos daquele circuito, ou nos extremos daquela associação de resistores que estão em série daquele circuito, que eu estou chamando aqui de VRT, né, tensão sobre a resistência total, e multiplicar pelo valor do resistor no qual você quer saber a tensão. E dividir pela resistência total. Por que eu falei que é a aplicação da lei de Ohm dupla? Porque quando você faz isso aqui, ó, quando você pega o VRT e divide pelo RT, você está aplicando a lei de Ohm, você está pegando a tensão entre 2 pontos e dividindo pela resistência total daqueles pontos. Então, você está calculando a corrente, lei de Ohm. Então, isso aqui é a corrente, isso aqui ó, é a corrente na malha.
que se você multiplicar por qualquer resistor, no caso vou chamar de Rx, você estará calculando a tensão daquele resistor. Por quê? Porque a lei de Ohm estabelece que a tensão num determinado resistor é igual à corrente que passa por ele, vezes o valor resistivo dele, não é isso? Então, toda vez que você tiver o circuito aqui, esse tipo de circuito, e ele pode ser um circuito só ou fazer parte de um circuito maior, e quer calcular a tensão num elemento resistivo, é só pegar e aplicar essa fórmula direta aqui, sem muita, digamos, churumela. Você vai ganhar tempo com isso. Tá legal? A comprovação disso está aqui, é só pôr para simular, né? Nós temos aqui, ó, uma fonte de tensão, vou colocar na escala aqui de 200, aqui, ó, de 81 volts, aqui, ó. Tem uma fonte aqui dentro de 81 volts. Está marcando aqui porque eu coloquei o voltímetro direto lá, cara, e ele está marcando 81 volts. E esse outro voltímetro aqui, ó, vai marcar a tensão só no R3. Veja bem, eu já notei que vocês, de modo geral, estão tendo a dificuldade de como calcular a tensão num resistor, né? A tensão num resistor é calculado por essa fórmula aqui, né? Então, você não pega a tensão no resistor, você não vai calcular essa tensão de modo assim, de outro modo, né? Você tem que considerar o resistor no qual você está querendo saber a tensão. Se eu, por exemplo, pego o valor da fonte, ou o valor da corrente e multiplico por outro resistor, se eu pego o valor da corrente e multiplico por outro resistor, eu não vou calcular a tensão no R3, e sim no outro resistor. Se eu quero calcular a tensão no R1 e no R2 ao mesmo tempo, o voltímetro tem que ser colocado nos dois ao mesmo tempo. Eu observei essa dificuldade de vocês. Eu não calculo ou não meço, né, a tensão num resistor, colocando o instrumento no outro resistor. O outro está fora, né? Considere só aquele que você quer saber a tensão. Tá certo? Do jeito que está aqui, ó. Né? E vamos aplicar essa formulazinha aqui, só para testar. A tensão total, o VRT, está aqui, ó. É o valor que a fonte está fornecendo, 81. Os valores dos resistores, pega a maquininha aí, ó. É 1K, o outro é 3,3K, o terceiro é 4,7K e o último 6,8K. Portanto, o RT é a soma de todos eles, né? Soma para mim, vê quanto dá aí, por favor. 1K, mais 3,3, mais 4,7, mais 6,8. Vai dar quanto? Esse é o valor do R3. Já fizeram? Pode falar para mim aí que minha calculadora está sem bateria. A mesma virtual está sem bateria. Quanto que deu, gente? Professor, deu 15,8. 0,8? 0,8, Então, 15,8. Então, pega essa tensão de 81 e divide por 15,8. Você vai fazer essa continha aqui, ó. Eu estou mostrando aqui, ó. Você está fazendo essa continha aqui, ó. Você está calculando a corrente. Quanto que deu? 15,8, aliás, 81 volts, que é o VRT, dividido por 15,8, que deu... Estão com preguiça mental. (51,12), 5,12. Se eu pego essa corrente e multiplico pelo valor do R3, que no caso é 4,7, vai dar que valor? Se eu não errar a conta aqui, deu 24 volts. Para saber se está certa a conta, eu ponho para medir. Vamos lá. Olha lá, 24 volts. 24,1. Tá certo? Se eu tivesse pegado o voltímetro ligado no R2, ou no R1, ou no R4, eu usaria os valores específicos.
específicos para calcular essa tensão, não é isso? Então, em circuito série, é assim que se faz, né? Aí vocês devem estar pensando, pô, já fiz isso 1 milhão de vezes, tá? Já fiz, mas não custa fazer mais uma vez para frisar, né? Aqui nós temos a mesma situação, gente, a mesma fonte, para saber que é a mesma fonte, eu vou medir ela lá. Aliás, desculpe, aí foi uma grande mentira, né? Eu mudei a fonte. Eu estou com uma fonte aqui de quantos? 7 volts. Eu mudei a fonte. Quer ver por que eu mudei? O outro lá eu tinha colocado o conjunto de bateria. E esse aqui, o que eu fiz? Eu coloquei 2 fontes em série, cara. O que eu fiz aqui, ó? Observe, vou tirar isso aqui que está atrapalhando. Tá aqui, ó. Eu coloquei 2 fontes em série. Eu não estou usando bateria aqui agora. Observe que a fonte de cima, o negativo dela, está indo lá para cima, cara. Olha bem onde que está o negativo aqui, ó. O fio do negativo, ele está indo lá em cima, ele está aqui, ó, nesse ponto do circuito, onde eu liguei a ponta do voltímetro e liguei lá nos resistores. O positivo dela, desculpe não, o positivo dela aqui, ó, está indo na fonte de baixo. Está indo onde na fonte de baixo? Olha aqui, ó, no positivo da fonte de baixo. E o negativo da fonte de baixo na parte de baixo do circuito. Quer dizer, o que eu fiz com essas 2 fontes? Eu liguei em série, porque eu liguei um terminal de um no terminal da outra e peguei os extremos e liguei no circuito. 2 fontes em série. E 2 fontes em série, você soma ou subtrai os valores. É isso? Assim como você faz com as quedas de tensão nos resistores, né? Quando você tem esse caso, que é o negativo, que é o positivo, no caso aqui, ó, positivo, ligado no positivo, você tem o positivo da fonte de cima ligado no positivo da fonte de baixo, você tem o que a gente chama de série subtrativa. Se você tivesse o contrário, o positivo ligado no negativo, você tem a série aditiva. A série aditiva, o resultado é uma mais a outra. A série subtrativa, que é o caso, o resultado é a maior menos a menor, com a polaridade da maior. Tá certo? E observe os valores aqui, ó. A fonte de cima está ajustado para 5 volts. Então, nós temos uma fonte de 5 volts com o negativo para cima e o positivo para baixo. Aqui, ó, a outra fonte, ela é de 12 volts aqui, ó. Está marcando 12 volts aqui, ó. Então, qual que é a situação? Vou pôr para simular aqui, ó. 12 volts somado algebricamente, a soma é algébrica, com 5 volts. Por quê? Somado algebricamente. Eu tenho que considerar, a gente fala que é soma algébrica porque eu tenho que considerar a polaridade. E o resultado é a maior, 12 menos a menor, 5, com a polaridade da maior. Isto é 12 menos 5, aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Está quase invisível aqui, ó, mas é 5 volts aqui, ó. Vermelhinho marcando 5. A de baixo está com 12, olha lá. 12 volts. Isso? Então é 12 menos 5, que dá 7, com a polaridade da maior, que é de baixo. A polaridade da maior, coloca o negativo aqui, né, nesse barramento, portanto, aqui é negativo, em relação ao outro lado, lá em cima, esse que é positivo. Como é 12 menos 5, dá 7. O voltinho está marcando aqui, ó, 7 volts. Então, o VRT, ou V total do circuito, ou V na resistência total do circuito, tudo é a mesma coisa, é 7 volts. Se eu pego esses 7 volts e divido pela resistência total aqui, ó, eu tenho a corrente, como no caso anterior, e se eu multiplicar pelo valor de qualquer um dos resistores, vai dar tensão naquele qualquer um resistor. Eu coloquei 2 voltinhos daqui, ó, porque não cabe mais, então eu vou ter a queda no R2, que é, né, se você aplicar aquela formulazinha aqui, vai dar
1,46 volts. Você pode checar aí, os valores dos resistores são os mesmos aqui, ó. 1K, 3,3, 4,7, 6,8, é o 15,8, né? 7 sobre 15,8 vezes 3,3. Deve dar esse valor aí. Da mesma forma, 7 dividido por 15,8 vezes esse R4, que é 6,8, vai dar esse valor aí, ó. Tá certo? Se eu medir a tensão no R1, no R2, no R3, no R4 e somar todas elas, vai dar 7 volts, evidentemente. É a lei de Kirchhoff de tensão, né? A soma das quedas de tensão é igual à soma das tensões das baterias. A soma das tensões das baterias deu 7. E a soma das quedas de tensão vai ter que dar 7 também. Tá certo? É só vocês calcularem aí. Beleza? Essa aqui, ó, essa figura aqui, está mostrando a tensão no R2 e no R3. Se vocês quiserem anotar, são esses dois valores aí. Essa outra aqui, ó, é no R1. Eu acho que eu fiz uma bobagem aqui. Ah, não. Essa aqui é no R2 e no R4. Né? E essa outra aqui, ó, é no R1 e no R3, que vai dar... Só para comprovar em termos práticos, esse valor aí, ó, 0,44 e 2,08. Bem, a soma dessas quatro tensões tem que dar 7. Se vocês quiserem comprovar aí, podem comprovar à vontade. Certo? Bem, agora tem uma outra situação aqui que nós vamos estudar. Até agora nós revimos pela enésima vez o que acontece em circuitos série com fonte de tensão e resistências e cargas resistivas. Aqui agora nós temos a situação não estamos trabalhando agora com fonte de tensão, nós estamos trabalhando com fonte de corrente. O que vamos ver daqui para frente é isso. Observe que o circuito que nós vamos estudar agora é um circuito que tem 3 fontes de corrente, cada um com 1 mA. Poderia ser outros valores, tá, gente? Mas eu, por questão até de um pouco de preguiça mental, eu coloquei fontes de corrente de mesmo valor. Mas poderia ser qualquer valor aqui. E todas as 3 fontes, elas estão produzindo ou garantindo na malha onde elas estão ligadas, esses valores de corrente, e a seta, como vocês sabem, indica o sentido da corrente. Então, está vindo aqui, ó, 1 mA passando pelo resistor R, também mais 1 mA pelo resistor R, mais 1 mA pelo resistor R. Esse ponto essa junção aqui é o que a gente chama de nó. Nó, tá certo? Nó é o ponto por onde fluem, entra e sai correntes. Um ponto, né, do circuito por onde entra e sai correntes. Aqui embaixo é o circuito real do que está sendo representado esquematicamente aqui, ó. Então é a mesma coisa, cara. Flui por aqui, a outra flui por aqui e a outra flui por aqui. O nó está aqui, ó. O nó é esse ponto aqui, ó. Tá? Vamos verificar as características desse circuito. Colocando medidores nele. Só por questão, assim, não estamos com pressa, né? Eu vou fazer parte a parte, cara. Coloquei o medidor só na primeira malha. Olha aqui, ó. No primeiro ramo, que é esse aqui, ó. Então, esse medidor está ligado aqui. Olha o vermelhinho aqui, ó. O circuito que está mostrado lá em cima é o que está implementado aqui embaixo. Isso quer dizer que, se a fonte é de 1 mA, esse medidor vai marcar 1 mA. E se todas elas também são de 1 mA, e as correntes estão fluindo para o mesmo lugar, e esse medidor que está aqui, ó, está medindo a corrente que vai passar pelo resistor, que isto é esse que está aqui no circuito, aqui, ó, ele vai marcar a soma das 3 correntes, que é 3 mA, concorda? Vai passar 1 mA por aqui, 1 mA por aqui, 1 por aqui. E como eu não quis colocar um monte de medidor aqui para não encher, eu coloquei só um medidor aqui em cima. Eu teria que colocar 4 medidores aqui. Daria até para colocar, mas eu não quis fazer isso não.
Então, eu vou pôr para simular aqui, e vocês vão comprovar isso, cara. É só uma comprovação. Está vindo 1 miliampere por aqui, eu sei que tem um por aqui, eu sei que tem que... Não estou medindo, mas sei que tem. E aqui eu estou medindo 3 miliamperes, a soma dos 3. Se eu quiser ter certeza que aqui e aqui embaixo também tem 3 miliamperes, é só passar para o seguinte aqui, ó, que eu mudei a posição do medidor, tá vendo? E vai medir só a corrente do segundo, que vai ter que dar a mesma coisa, 1 miliampere, e a soma continua dando 3 miliamperes. Da mesma forma, tem outro template aqui, ó, no qual o medidor só está no terceiro, e também vai dar a mesma coisa, como não tem como ser diferente, né? Então, eu tenho aqui 1 miliampere, 1 miliampere, e estou vendo que aqui também tem 1 miliampere, e que o total estou vendo sempre é 3 miliamperes. Qual que é a conclusão? No nó, a soma das correntes que entram é igual à corrente que sai, ou as correntes que saem, depende da saída, né? Por exemplo, eu posso ter um nó que entra essas duas aqui, ó, e saia de baixo e a outra. Mas do jeito que a coisa está configurada aqui, pelo sentido das fontes de corrente, eu sei que as 3 correntes estão entrando no nó. Se as 3 estão entrando, está entrando 3 e tem que sair uma, né? Não tem como entrar e não sair. Está entrando 3 correntes, cada um de 1 miliampere, tem que sair uma de 3 miliamperes. É 1 miliampere, mais 1 miliampere, mais 1 miliampere. Elas se somam do nó. Da mesma forma que o divisor de tensão, que vimos antes, as tensões se somam numa malha ou num braço de circuito, no nó as correntes se somam. Isso aí é o que estabelece o que a gente colocou lá no início, o LKT, né, lei de Kirchhoff para tensão, e o LKI, lei de Kirchhoff para corrente. Certo? Está comprovado? O próximo circuito, que é esse aí, ó, é o mesmo circuito. Olha. Só que eu coloquei um resistor, observe, eu coloquei um resistor em cada ramo dele. Ó. Bem, se a fonte de corrente me garante que a corrente em cada ramo é de 1 miliampere, eu posso colocar qualquer resistência aqui, teoricamente falando, que a corrente continuará sendo 1 miliampere. Portanto, aqui vai continuar sendo 3 miliamperes. Vamos simular para ver? Olha lá. Eu só simulei com um medidor, tá? Mas o que existe com um, não precisa de dizer, porque já foi demonstrado, existe com os outros. Quer dizer, o resistor colocado em série na malha de corrente não altera o valor da corrente. Por quê? Porque uma fonte de corrente é uma fonte de corrente constante. Vocês devem lembrar da aula passada que nós fizemos uma restrição com isso. A fonte de corrente constante, ela é constante, ou garante que a corrente é constante, para uma certa faixa de valores de resistores que você coloca lá, insere com ela. Não é para qualquer faixa, não. Para qualquer valor, não. Da mesma forma que numa fonte de tensão, que também é uma fonte de tensão constante, né? Por exemplo, uma fonte de 12 volts que a gente chama. Eu tenho uma fonte de 12 volts. Eu entendo que aquela fonte de 12 volts é uma fonte de 12 volts constante. Né? Ela, ao ser ligada no circuito, ela vai aplicar ao circuito 12 volts, indiferente à carga. Só que isso é ideal. Por quê? Porque toda fonte de tensão tem uma resistência interna. Só é ideal que não tem. Né? Se ela tem uma resistência interna, dependendo da carga que você vai ligar, vai ter uma corrente ou outra. E essa corrente vai produzir uma queda de tensão internamente na fonte. Portanto, os 12 volts vão ser reduzidos em função disso. Né? Mas, em termos ideal, a fonte de tensão tem resistência zero. Entendeu? Portanto, não tem queda de tensão para qualquer corrente, mas é ideal. A fonte de corrente também tem essa característica. Né? A fonte de corrente ideal, eu posso ligar a qualquer resistência em série com ela, que a corrente é constante. Só que é ideal. O real, não. Por quê? Porque toda vez que eu ligo uma resistência em série, conforme está ligado ali, né, para que a corrente seja constante,
a fonte tem que suprir lá dentro um aumento de tensão, uma variação do valor da tensão lá, porque no final das contas, o que tem dentro de uma fonte de corrente, seja um circuito, seja o que tem aqui, é uma fonte de tensão em série com a resistência, de tal forma que o valor da resistência externa, R, não interfira na corrente. E para isso acontecer, a relação entre a resistência externa, né, no caso, o caminho por onde está passando a corrente, dado pelo caminho onde está passando a corrente, tem que ser muito menor do que a resistência interna. Por quê? Porque a tensão interna vai ser dividida pela resistência total e produzir a corrente constante. E essa corrente vai ser considerada constante se a resistência externa for irrelevante na soma da resistência total, que vai garantir a corrente constante, entende? Então, ela tem que ser grande, muito grande, a não ser que a resistência externa seja muito pequena. Porque se a resistência externa sempre for muito pequena, a interna da fonte de corrente não precisa ser tão grande assim para garantir, digamos assim, imunidade, né? Vou usar essa palavra, né? Corrente hoje é imunidade na interferência no valor da corrente, entende? Agora, a fonte de corrente, para que eu possa ligar a qualquer resistência e considerar a corrente constante, ela tem que ter uma resistência interna infinita. Só assim eu posso garantir que qualquer valor de resistência que eu ligar a ela, a corrente vai ser constante. Só que para ela ter uma resistência interna infinita e ainda produzir uma corrente constante, a tensão também tem que ser infinita. Isso, nós falamos isso na aula passada. Bem, não existe resistência infinita, nem muito menos tensão infinita, né? Existem valores reais, corriqueiros. E na eletrônica, os valores de tensão não são tão grandes, você não tem disponibilidade de valores de tensão tão grandes, portanto, você nunca vai ter uma fonte de corrente constante de valor grande, né? Então, as fontes de corrente constante em eletrônicas geralmente são de valores pequenos, que é o caso desse circuito aí, entendeu? Tá claro, gente? Absorveu a informação? Então, comprovamos isso aí. Ó. Observe que o valor desse resistor aqui, os três são iguais, é de 10 ohms. Se eu ficar me arvorando a aumentar esses valores, a não ser que aumente a fonte interna aqui, ó, da fonte de corrente, a fonte de tensão interna da fonte de corrente, a corrente não vai ser constante mais. Tá certo? Mas não é o nosso objetivo. Nós queremos mostrar que existe fonte de corrente constante. E que fonte de corrente constante, na faixa de valores de resistores que eu vou usar, eu posso considerar a fonte de corrente constante. Para fechar o assunto, nós temos aqui ó, um circuito no qual nós vamos aplicar o que o professor lá da teoria chamou de análise nodal. Né? É um processo que a gente utiliza para calcular os elementos de um circuito linear. Isto é, um circuito constituído por fontes de tensão e fonte de corrente e elementos resistivos, né, ou elementos resistivos bilaterais, isto é, são elementos que têm resistências lineares e que permitem a corrente circular nos dois sentidos. E o circuito que tem aqui é um circuito simples, né? Vocês já viram os circuitos mais complicados lá na teoria, e não há necessidade da gente colocar um circuito complicado aqui, porque isso ia complicar a nossa vida na hora de ligá-lo, né? De colocar medidores, etc. Mas o que vale para o circuito mais elaborado, obviamente, vale para um circuito mais simples, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos uma fonte de corrente constante e uma fonte de tensão. Ambos posso considerar constantes. Né? E, portanto, eu tenho aqui uma malha e uma outra malha. Né? A análise nodal ela é utilizada da seguinte forma. A gente considera um nó aqui, por exemplo, e estabelece que correntes entrando e saindo dele. O sentido dessas correntes são totalmente arbitrários. Tá? Você pode pôr qualquer sentido aqui. Quando você calcular, e no produto final, quando você calcular essas correntes, e no produto final
der negativo, simplesmente significa que o sentido que você adotou arbitrariamente é o contrário. Então, é só mudar, tá certo? E eu coloquei aqui, ó, por questão até de simplicidade, o I1 no mesmo sentido da fonte corrente, porque eu sei que a fonte corrente vai me garantir isso. Isso aqui já nem é arbitrário. Por quê? Porque essa fonte me garante isso. Então, eu sei que está entrando aqui, ó, uma corrente de 1 miliampere, porque eu coloquei uma fonte de corrente aqui. Se fosse uma fonte de tensão, eu não teria essa certeza e o valor e o sentido aqui já seria, de fato, arbitrário. Como acontece do outro lado aqui, ó. Do outro lado, eu tenho uma fonte de tensão e estou estabelecendo que a corrente que passa por esse resistor, ela vai passar pelo medidor, tá? Eu já pus o medidor ali. Então, eu coloquei, arbitrei esse sentido aqui, né? Bem, se eu coloquei duas correntes entrando, tem que estar saindo a soma das duas, né? Se um entra e dois entra, o I3 sai. Não tem jeito de entrar três correntes. Não tem isso. Isso aí seria uma incoerência, né? Entrar e não sair. Tem que sair, né? Então, vamos, o passo seguinte, calcular os valores dessas correntes aqui, ó. Observe que se eu analisar essa malha, essa segunda malha aqui, ó, aplicando a lei de Kirchhoff de tensão que nós vimos lá no início da aula, eu tenho o seguinte, a tensão, essa tensão aqui, ó, essa fonte de tensão, ela se distribui, o valor dela se distribui em duas quedas de tensão, ó. A queda de tensão nesse resistor e a queda de tensão nesse resistor. Então, a soma da queda de tensão nesse resistor nesse resistor tem que dar essa tensão aplicada. Vocês já viram que isso é real lá no início da aula, nós comprovamos para vocês. Então, eu tenho uma expressão, eu posso colocar aqui, ó, ou extrair uma expressão matemática que mostra isso, que seria a queda nesse resistor, mas a queda nesse resistor é igual a bateria. Tá certo? Da mesma forma que eu poderia fazer, se eu quisesse, que a queda de tensão aqui, mas a queda de tensão aqui é a tensão aplicada, mas aqui não tem uma fonte de tensão, eu tenho uma fonte corrente. A simplicidade que eu tenho é que eu sei que essa corrente passando aqui vezes esse resistor dá o valor da tensão aqui, que é um valor que eu posso precisar ou não no cálculo, né? Mas vamos ver o que a gente pode fazer em termos de simplicidade, ó. Vamos ver, eu já coloquei o cálculo aqui, ó. Tirei isso aqui. Vou mostrar como é que eu fiz. Você já deve ter feito isso até de cabeça aí, mas vamos seguir o roteiro aqui, ó. Então, a primeira equação que eu tenho aqui, ó, é essa aqui, ó. 10/3 mais 1,5 ohms vezes 2 é igual a 1,5 volt. Por que isso? Porque eu estou trabalhando nessa malha, eu tenho esse resistor aqui, ó, é 1,5K, e esse resistor aqui é igual a 10 ohms, então eu tenho que a tensão nesse resistor, que é I2 vezes 1,5K, mas a tensão nesse resistor, que é I3 vezes 10 ohms, é igual a esse valor aqui, que é 1,5, é o que está mostrando aqui, ó. A tensão no resistor 2 de 1,5, aquele que está horizontal lá, mas a tensão no vertical lá, ó, que é de 10 ohms, vezes a corrente 3, quer dizer, a soma de um, mas a soma da tensão de um mais a tensão no outro é 1,5, é o que está aqui, ó. A tensão nesse mais esse é igual a 1,5. Eu tenho a outra expressão na outra malha, né, que 3 é igual a I1 mais I2, aqui, ó. I3 é igual a I1 mais I2, é outra equação do nó. A primeira eu estava trabalhando com tensão, aqui eu estou trabalhando com corrente. Eu sei que essa corrente que está entrando, mas essa outra que está entrando é igual a I3. Então, está aqui, cara. I3 é igual a I1 mais I2. Passa o seguinte, é a substituição. Onde? Eu substituí na equação de cima, no lugar de 3, eu coloquei I1 mais I2 aqui. 10 ohms vezes I3 ficou 10 ohms vezes I1 mais I2, porque I3 é I1 mais I2. Aqui continuou, que é 1,5K, vezes I2 é igual a 1,5. Fazendo a multiplicação aqui do parêntese, né, eu obtive a expressão de baixo. Eu vou tirar isso aqui, que está atrapalhando. Aqui, ó, 10 ohms vezes I1, que é 1 miliampere,
mais 10 ohms vezes 2, que está aqui, é igual a 1,5K vezes 2. Então, tem aqui a expressão. O que eu fiz aqui agora? Colocando valores, né? Ou passando para tensão, melhor dizendo, porque eu estou com a malha de tensão, que é 10 ohms vezes 1 mA, dá 10 milivolts. 10 ohms vezes 2 continua, 1,5K vezes 2 continua igual a 1,5. Então, ficou aqui, ó. Eu passei esse 10 milivolts para o lado de cá, ficou dessa forma aqui, ó. E coloquei 2 em evidência, ficou dessa forma aqui, ó. Então, eu posso chegar à conclusão que I2 é igual a esse valor aqui, ó, que é 1,49, que está aqui, ó, dividido pelo que está dentro do parêntese, que é 10 ohms mais 1,5, que é 1.510. Quer dizer, resolvendo isso aqui, ó, algebrando, né, deu 0,98. Então, eu cheguei a essa conclusão, que I2, essa corrente aqui, ó, que está entrando aqui, o valor positivo, portanto, o sentido é o estabelecido, está entrando aqui 0,98. Aqui eu sei que está entrando 1 mA, porque a fonte de corrente é de 1 mA, então está saindo a soma dos dois. Isto é, I3 é 1 mA, que está entrando aí à esquerda, né? Mais I2 que está entrando à direita. Isto é 1,98. Então, calculados da forma simples, né? Esses 3 valores de corrente. Tá certo? Alguma dúvida? Bem, então, no finalzinho da aula, antes que o Chico acorda lá e fala para eu fazer a chamada, eu vou pôr para simular. Olha lá, está aí os valores. 1 mA entrando, o medidor aqui está marcando, esse medidor aqui está marcando essa corrente aqui, ó, que é 0,98, que é esse valor calculado aqui, ó, e o que está descendo é a soma dos dois, que é 1,98, ele arredondou. Vamos colocar na escala aqui menor para ver, com mais precisão. O mais preciso aqui, ó. Tá lá, ó. Tá? Mas vamos deixar o anterior, né, usando 2 casas decimais. Comprovou, gente? Então, essa é a forma, né, nós estamos aqui aplicando a teoria ou análise nodal para calcular as correntes, que é uma ferramenta que se usa muito, né? Aqui no primeiro ano a gente estuda a partir de agora estamos estudando essas ferramentas, né? A teoria nodal ou análise nodal. Na semana que vem nós vamos, deixa eu ver, semana que vem vamos estudar a ponte de Wheatstone, que também na qual trabalhamos com a análise nodal, Kirchhoff também, e outros detalhes. Depois teremos o teorema da superposição e o teorema de Thevenin, que são ferramentas que vocês já viram lá na teoria, que são usados na análise e na simplificação das análises dos circuitos. Legal? Alguma pergunta, meus senhores? Tá tudo tranquilo, professor? Beleza. Eu vou parar a gravação, tá, gente? E fazer a chamada, né?